Amiguinhos e amiguinhas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma historinha super especial aqui no nosso canal. Hoje, vamos viajar lá para trás no tempo, para uma época cheia de reis, castelos e pessoas que amavam muito a Deus. E a nossa história de hoje é sobre um homem muito corajoso chamado Isaías. Vocês estão prontos para essa aventura? Então, sentem-se confortáveis que a nossa viagem no tempo vai começar. Em uma terra muito distante, chamada Judá, vivia um homem bom chamado Isaías. Ele amava a Deus de todo o seu coração e sempre conversava com ele em suas orações. Isaías era um profeta. Sabe o que é um profeta? Era alguém que Deus escolhia para levar mensagens importantes para as pessoas. Um dia, algo simplesmente incrível aconteceu com Isaías. Ele teve uma visão. Imaginem só, é como se ele estivesse sonhando acordado, mas tudo era muito real. De repente, Isaías se viu em um lugar maravilhoso. O templo de Deus. Mas não era um templo comum. Era o templo do céu. Tudo brilhava, tudo era lindo e cheio de luz. E bem no centro, Isaías viu um trono enorme e muito alto. E sentado no trono estava o próprio Deus. A Bíblia nos conta que a roupa de Deus era tão grande que enchia o templo inteiro. Imaginem que cena magnífica. Isaías ficou de boca aberta, maravilhado com tanta glória e poder. Ele nunca tinha visto nada igual em toda a sua vida. E ao redor do trono de Deus voavam seres celestiais muito especiais. Eles se chamavam serafins. Cada serafim tinha 6 asas. Isso mesmo, 6! Com 2 asas, eles cobriam o rosto, em sinal de respeito a Deus. Com outras 2 asas, eles cobriam os pés, e com as outras 2 asas, eles voavam, sem parar, ao redor do trono. E enquanto voavam, eles cantavam uma canção linda e poderosa. Eles cantavam bem alto um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A voz deles era tão forte, tão poderosa, que as portas do templo tremiam e o lugar todo se encheu de uma fumaça perfumada. Era a presença de Deus ali, de uma forma que ninguém jamais tinha visto. Quando Isaías viu tudo aquilo, ele ficou com muito medo. Ele olhou para a grandeza e a pureza de Deus e depois olhou para si mesmo. Ele se sentiu tão pequeno, tão imperfeito. Ele pensou em todas as vezes que falou coisas que não devia ou que não agradavam a Deus. Então, ele disse em voz alta: Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que também fala coisas erradas. E mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías estava reconhecendo que ele não era perfeito como Deus. Ele se sentiu triste por suas falhas. Mas Deus, que é cheio de amor e bondade, viu o coração de Isaías. Então, um dos serafins que estava perto do altar pegou uma brasa, uma pedrinha de fogo que estava queimando no altar sagrado. Ele pegou a brasa com uma pinça e voou rapidinho até Isaías. O serafim tocou a brasa nos lábios de Isaías. Pode parecer estranho, né? Mas aquilo não o machucou. Pelo contrário, aquele toque era um sinal do perdão de Deus. O serafim disse: Veja, isto tocou os seus lábios. A sua culpa foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Naquele momento, Isaías sentiu um alívio tão grande. Ele se sentiu limpo, perdoado e amado por Deus. Todo o medo foi embora. Ele não se sentia mais pequeno ou indigno. Ele se sentia renovado, pronto para qualquer coisa. O amor de Deus transformou o coração dele. E foi aí que Isaías ouviu a voz de Deus, uma voz amorosa e poderosa, perguntando: Quem enviarei? E quem irá por nós? Deus estava procurando alguém para levar uma mensagem muito importante para o seu povo. O povo de Judá tinha se esquecido de Deus. Eles estavam fazendo coisas que não o agradavam. Deus queria que eles voltassem para ele, que lembrassem do seu amor. Naquele instante, sem pensar 2 vezes, com um coração cheio de coragem e gratidão,
Isaías respondeu bem alto: Eis-me aqui! Envia-me a mim! Imaginem a coragem de Isaías. Ele não perguntou para onde iria, nem o que teria que fazer. Ele apenas confiou em Deus e se ofereceu. Ele disse: Pode contar comigo, Deus. Eu vou. Ele estava pronto para servir, para ser o mensageiro de Deus. E Deus aceitou a oferta de Isaías. Ele deu a Isaías a missão de falar ao povo, de avisá-los para que mudassem seus caminhos e voltassem a obedecer a Deus. Era uma missão difícil, mas Isaías sabia que não estaria sozinho. Deus estaria com ele em cada passo do caminho, dando-lhe força e sabedoria. E assim, Isaías se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. Ele passou o resto da sua vida levando a mensagem de Deus para as pessoas, falando sobre o amor, o perdão e a esperança que vem de Deus. E tudo começou naquele dia incrível, quando ele viu a glória de Deus e disse: Eis-me aqui! Envia-me a mim! Que história linda, não é mesmo, crianças? A história de Isaías nos ensina tantas coisas. Primeiro, nos mostra como Deus é grande, poderoso e santo. Ele é o rei de todo o universo. Mas ao mesmo tempo, nos mostra que Deus é cheio de amor e perdão. Assim como ele perdoou Isaías, ele também nos perdoa quando nos arrependemos de coração. E a lição mais importante é que Deus também nos chama. Ele tem um plano especial para cada um de nós. Às vezes, pode ser uma tarefa pequena, como ajudar a mamãe em casa, dividir um brinquedo com um amiguinho ou dizer uma palavra bonita para alguém que está triste. E Deus nos pergunta: quem irá por mim? Que a gente possa ter um coração como o de Isaías e responder: eu vou, Senhor, pode me usar. Que a gente possa ser luz no mundo, espalhando o amor de Deus por onde formos. E aí? Gostaram da nossa aventura de hoje? Foi incrível conhecer a história de Isaías, não foi? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, corra para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas historinhas. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.